Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Casas Assombradas. Tio Spook que voltei na sequência, morrendo de calor. Hoje tá muito quente, tá 20 graus. Eu tô gravando aqui de madrugada e ó, tá quente pra dedéu, tá? Então vou dar uma transpiradinha básica, dar uma suadezinha por causa do calor. Eu queria falar com vocês a respeito da psicografia e a respeito de alguns aspectos que são interessantes e como testar a questão da psicografia, tá? De novo, trabalhei 10 anos em centro espírita como médium de incorporação, mas não tem nenhum vídeo meu que me autodenomino médium hoje, ok? Isso é importante vocês entenderem. Por quê? Porque o que acontece em Vegas, morre em Vegas. Quando eu saí do espiritismo, eu nunca mais utilizei de ferramentas do espiritismo ou de qualquer doutrina espírita e nada que Kardec falou. Então eu devolvi a minha mediunidade para o centro espírita. E de fato isso aconteceu. Na hora que eu saio do espiritismo, foi o último movimento que eu fiz real, foi quando eu estava atuando na Umbanda, eu estava trabalhando numa casa na Avenida Hud. Eu lembro que o dirigente me chamou para começar os trabalhos e eu não consegui incorporar mais. Eu falei para ele, eu dei um abraço e falei, eu te agradeço por tudo, mas a partir de agora eu sou praticante do budismo. E de lá eu saí e assumi o budismo como uma religião perfeita para mim, tá? Então, eu tenho um lugar de fala. A psicografia é uma coisa das mais delicadas e que leva muitos supostos médiums a situações constrangedoras, embaraçadas e deveras erradas. Por quê? Porque ele parte do pressuposto que todos os espíritos estão ali para servi-lo. Então, você vai lá e fala, meu filho morreu. Quantos anos tem seu filho? 2 anos. 1 ano. E vai fazer uma carta psicografada com uma criança que mal sabe falar. E a carta sai perfeita. Não tem como. Ou ele vai fazer uma psicografia com o espírito que não existe mais. Então eu vou psicografar uma carta de Dom Pedro. Dom Pedro não está aqui faz muito tempo. Porque os espíritos reencarnam. Então como predeterminar quem está e quem não está? Quem vai falar e quem não vai falar? Esses são os maiores erros. E é uma das maiores dificuldades daqueles que fazem então a psicografia. E eu vou garantir para vocês, talvez mais de 90% das psicografias elas tenham um cunho muito enviesado para que não falar errado. Por quê? Quando a gente tenta trazer, então, a luz dizendo como eu testo se espíritos podem ou não falar? Como eu testo a possível manifestação de espíritos sobre qualquer indivíduo? Como eu consigo trazer isso para uma parte prática e validar isso dentro de um aspecto acadêmico-científico? Primeira coisa, espíritos podem falar. Vamos microfonar uma casa e vamos, por meio de microfones de alta qualidade, alta resolução, tentar trazer então espíritos de pessoas que faleceram, papai que faleceu, mamãe que faleceu, né? E tentar fazer com que eles se comuniquem. Qualquer pessoa leiga pode fazer isso? Pode. Pode, não tem segredo. De novo, é o que a gente faz aqui no canal Spook House. Pego o meu microfone de altíssima qualidade, fico aqui nesse quarto, chamo uma pessoa que faleceu, fico durante 1 hora inquirindo essa pessoa, levo para o engenheiro de áudio e falo para o engenheiro de áudio, me diga todas as manifestações pós a minha fala. Então, que o espírito que esteja aqui se manifeste agora. Eu dou uma pausa de 1 minuto. Nesse 1 minuto, tem que acontecer algum som que não seja conhecido, como um carro, um papagaio, um curupira, um saci-pererê, uma cuca-lelé, o que for aparecer nessa linha de áudio. Então sempre vai ter uma manifestação seguida da minha intenção. É o princípio da comunicação. Se eu falo para uma pessoa e tem uma pausa, eu espero uma resposta. Essa resposta virá. Se vier um som, uma vibração, significa que algo está acontecendo. Não tem como invalidar isso.
Mas tem que saber que aquela vibração está rente a uma linha de ruído e que tem um som real, e não é uma buzina de carro ou um carro caçambeiro ou algo que esteja incidindo sobre a possibilidade daquele som. Muito bem. Fenômenos, então, da psicografia. Então, passado o primeiro fenômeno, comprovado que o som pode, então, se manifestar. Eu posso me tornar um mecanismo para isso? Pode. Mas quem são as ferramentas para isso? Pessoas que são sensitivas. Inicia-se pela sensitividade. Veja, sensitividade não é uma pessoa que chora por qualquer coisa. Ai, eu sou muito sensível. Eu assisti um filme que eu chorei horrores. Que drama na minha vida. Não, isso daí não é sensibilidade. Isso é frescura. Não, isso aí não tem nada a ver com o espectro, realmente, da espiritualidade. Isso tem a ver com a sua emoção. O espectro da sensibilidade utilizado, então, para o desenvolvimento de médiuns é uma outra ferramenta, o qual predispõe que algumas pessoas tenham consciência de que algo acontece ao seu redor. Veja, todas as manifestações acontecem ao nosso redor. Pode estar acontecendo aqui, nesse exato momento. Cabe a minha pessoa poder parar o que eu estou fazendo e avaliar, dizendo, tem uma manifestação ou não tem? Existe algo aqui acontecendo ou não existe? Ou eu me importo ou não me importo? Estou trabalhando, um espírito passa, fala, queria conversar com você. Não, amigão, estou trabalhando. Me procura no horário comercial, né? Ou fora do horário comercial, não sei. Entendeu? Isso é factível. Então você vai ter uma sensibilidade. Essa sensibilidade tem uma percepção, possui a capacidade. Mas a autoavaliação é um dos erros. Se pré-julgar dizendo eu sou. Não. Por isso que eu falo para as pessoas, vão em centro espírita. Se você acha que o arrepio que você sentiu realmente é a presença de um espírito e não porque a janela estava aberta, vá ao centro espírita e tira a sua dúvida. Seja ele de Umbanda, Quimbanda, Candomblé ou mesmo espírita kardecista. Teve a primeira impressão? Ok, vá em outro centro espírita e tire a dúvida. Não está convencido ainda? Vai no terceiro centro espírita e tire a sua dúvida. Melhor de 3. É o que eu sempre faço e fiz durante a minha vida. Eu frequentei 5 casas espíritas. Nessas 5 casas, as pessoas falavam a mesma coisa. Ok. Então falava a mesma coisa para mim, significa que alguma coisa tem. Elas não se conhecem, não se comunicam, tem alguma coisa aí. Então me colocaram como uma pessoa médium. Beleza. Posso desenvolver? Pode. Fui desenvolver. Esse é o convite. Você vai desenvolver. Então você vai desenvolver essa sensibilidade para algo maior. Quando você passar, então, a ter essa percepção mais refinada, você pode direcionar esse refinamento para uma psicografia, o qual a psicografia é muito interessante, e eu falo por realmente experiência, porque são fenômenos de incorporação muito similares. Por quê? Existem 2 pressupostos da psicografia. Uma psicografia que você pode escutar o espírito, uma psicografia que você pode ver o espírito. Presta atenção que isso é importante. Quando o médium está em cima do púlpito, e ele está com as folhas de papel e uma caneta na mão, o espírito ele tem 2 possibilidades. Se é que é o espírito que vai se manifestar. Estou acreditando que é o espírito que vai se manifestar. Ele vai se aproximar do médium e ele vai encostar a mão sobre a mão da caneta. E ele vai redigir a carta como se fosse o tabuleiro ou o Ouija. Ele vai usar o pointer para começar a mover. Então ele vai pegar a tua mão, vai sobrepor a mão dele sobre a sua e ele vai te colocar em estado de torpor. Quando você vê aquelas pessoas com a cabeça abaixada, assim, elas estão em sua maioria em torpor, o que não é visto nas médiums da internet, né? Dessas mulheres que fazem psicografia por aí. Mas, então você entra em torpor. Quando você entra em torpor é porque a presença dele está sobreposta ao seu corpo áurico. E aquilo causa uma sensação de torpor. E aí você começa a deixar a mão solta e fluida para escrever mediante a impressão ou
a mão dele passa a ter a liberdade. Você já viu a psicografia do Chico, como é curiosa? Ele tem uma página inteira, ele simplesmente faz um puta garrancho e aí vai para a página seguinte. Faz um puta garrancho, vai para a página seguinte. Muitas vezes ele não se ocupa de todas as páginas, né? Tipo assim, 30 linhas da pauta. E não, ele faz uns puta garrancho, vira a página, puta garrancho, vai a página. Ou seja, ele tinha uma participação da Melhoramentos animal para papel, porque realmente gastava pra cacete. Então ali, ele fazia a psicografia com essa parte da sobreposição da mão. Ver o espírito. Existe essa possibilidade também. Deixa eu tomar um gole de chá que está quente aqui. Chá de abacaxi. Médiuns que fazem a psicografia também podem ter contato diretamente com um espírito que está na sua frente. Esse espírito, então, passa a passar a emoção e a intenção ao médium. Ele recebe a emoção do espírito, ele recebe, então, a vibração daquilo que ele quer que seja escrito. E ele começa a psicografar mediante as impressões da entidade. E a poesia da psicografia é passada pelo médium. Então vamos lá. Ele te dá a intenção e você cria um enredo pela poesia que você, então, como médium, faz a história. Tudo bem? Ele te dá o impulso, ele te dá a intenção e você faz a poesia. E a poesia da psicografia, então, depois é lida. Então, quem faz a poesia torna-se o médium, e aí cabe, então, a literatura que o médium lê, a forma como ele traz. Por isso que muitos livros antigos, o Chico, ele lia. Ele lia muitos escritores clássicos brasileiros que tinham essa questão do rebuscado, da beleza, né, da forma mais clássica da escrita, que se perdeu. Então ele tem essa possibilidade também. Então somos duas, o espírito sobreposto ou ele vem do espírito. Agora, existe o lado obscuro da psicografia. E isso vocês têm que entender. Qual é o lado obscuro? O lado do consolo. O lado do consolo, ele sai do escopo do espírita, por quê? Porque ele vai buscar, de todo e qualquer meio, acalmar aquela família, trazendo uma veracidade por meio de objetos. E o que o Guga Figueiredo bate é, por que diabos o espírito vai lembrar do bolo amarelo e ele não vai falar os dramas e as emoções que ele tem passado? Isso é fato. Porque quando eu falo de objetos que teve em vida, eu preciso convencer a família de que realmente é o espírito que eu estou trabalhando. Então, a pessoa que faz a psicografia vai ter que ter alicerces muito fortes junto à matéria para buscar, então, dizer, a pessoa que eu estou falando tinha um piercing na língua, tinha um CPF tal, andava com o carro tal, com a moto tal, usava cueca de marca tal, fazia cocô assim, fazia xixi assim, para tentar traçar realmente a ideia de que, viu, eu estou com ele aqui. E, na verdade, não está. A grande maioria dessas falhas se dá exatamente em objetificar demais a psicografia e menos criar a veracidade do que realmente interessa. Então eu objetifico demais para convencer a família de que realmente é aquela entidade. E você pode ver que a poesia é sempre eu estou bem, estou com saúde. Que caracoles de morto tá com saúde? O bicho tá morto. O cara tá morto. Que saúde que esse cara tem? Cara, é um chute nos ovos quando eu escuto isso. Não, estou bem, estou com saúde. Se é uma pessoa da mesma família, eu vou falar, você tá de brincadeira? O cara tá morto. Que saúde que ele tem? O cara morreu de câncer. O cara morreu de diabetes. O cara morreu de derrame. Que saúde ele tá? Ele tá morto. E essas falhas da psicografia obscura, onde você percebe que o médium está num somebody love monstruoso para com as pessoas. Como ele lida com o emocional do indivíduo, ele já convenceu o indivíduo por meio dos objetos, o restante não importa. Porque o phishing, né, ele já pescou o cara.
Ele já pescou a família. Então ele pode falar o que ele quiser depois. Tanto faz. Tanto que as pessoas que passaram pela psicografia obscura, elas só vão entender o que aconteceu meses depois. Porque o consolo ele é feito. Então eu não estou traçando a veracidade dos fatos. Eu estou fazendo com que a pessoa se convença de que está tudo bem. E não está. O que as pessoas têm que entender, dentro de uma ótica mais clara, dentro, obviamente, das ciências da religião, e eu estou falando academicamente mesmo, é que nós temos duas possibilidades. Ou o espírito não está mais aqui, ele reencarnou no direito dele e sumiu, se pirulitou, ou ele virou um puta de um obsessor, raivoso, puto com a família. Porque a família sacaneou, roubou, deixou ele se ferrar, ele vai julgar a família, vai condenar a família. E veja, hoje, observando a sociedade hoje, vocês são inteligentes. Quer dizer, quem é inscrito do canal é inteligente. Qual é a relação do percentual hoje daqueles que realmente têm uma vida tranquila, bela, bonita e reencarnam rapidinho, daqueles que têm uma vida cagada, sofrida e que realmente têm ódio da sua existência hoje? Me digam, quanto você acha do percentual da população mundial é assim? Então vocês voltam isso contra a psicografia dizendo, como é que de 100 psicografias, os 100 espíritos estavam lá? Não estavam. Esse é o lado obscuro da psicografia. Então esse lado do consolo é o lado do que ele vai objetificar mais a psicografia, criando mais matéria para mostrar para a pessoa que é o espírito da família e menos realidade dos fatos, pois o espírito não está lá. A chance de você pegar realmente aquele peixe no oceano que você quer é a mesma que você vai pegar um espírito que não reencarnou e que está vagando por aí, que tem a capacidade de diálogo. A grande maioria não tem. Quando eu criei o canal Spook Houses e eu comecei a testar a possibilidade de se comunicar com essas consciências, eu vou lhe contar assim, de 7 anos que o canal está no ar, vou falar que talvez 2, 3 espíritos foram diálogos bons. O restante, em 7 anos, não teve uma possibilidade de diálogo. Ou seja, a amostragem que eu tenho vai absolutamente contra a amostragem da psicografia. E eu estou falando academicamente, pois eu testei empiricamente com microfones a possibilidade de você predeterminar um relacionamento real de diálogo junto com esses seres. E dentro da anatomia humana, nós temos 2 formas de linguagem, né? A área de Broca e a área de Wernicke. Que as duas são, uma é a expressão mais de sinais e a outra é transformar esses sinais dentro de um princípio de uma clareza de linguagem. O que a gente está vendo é só sons, batidas, ruídos e murmúrios. Como é que você vai conversar com uma pessoa que não tem mais a possibilidade de diálogo? Você só vai escutar murmúrio. Quando a gente faz, então, os testes, e trouxe aqui pessoas que eram céticas, pessoas que eram mestres dos magos e tudo mais aqui, alguns realmente olharam e falaram, tem como a gente fazer, outros falaram, não tem como fazer. Então, o que eu falo para vocês, esse lado obscuro da psicografia, é algo doentio. Doentio. Porque passa a gerar um conforto cruel às famílias. Por que cruel? Porque o médium, ele está, entre aspas, enganando a pessoa. Mas ele está enganando dentro do critério da religião. Mas dentro do critério da psicologia, ele está trazendo conforto pelo viés de crença do indivíduo. Então, de novo, é o que eu falei para vocês. Dentro da religião, é crime. Dentro da psicologia, é um dos meios para poder fazer com que as pessoas elas achem respostas aos seus problemas. Então, assim, muitas pessoas estão abrindo os olhos hoje para a psicografia e estão entendendo o que está sendo visto na internet pela exposição de médiuns famosos e que estão questionando isso.
Os médiuns vão falar. O propósito era a psicografia do consolo. Eu te consolei. Os meios não importam, sem a finalidade. Mas se você me enganou pela religião, eu nunca disse que eu sigo a federação e que eu sou espírita. Eu disse que eu sei fazer psicografia e vou utilizar-me dos preceitos da psicografia para poder alcançar o resultado. Então, assim, sempre vai ter um somebody love, sempre vai ter esse viés, sempre vai ter essa tendenciosidade a falar, não, eu não sou, não pertenço à federação, eu não pago a mensalidade da federação. A federação não tem uma penetração no meu centro de caridade. Então, cabe às pessoas avaliarem o que elas querem. Se elas querem o fenômeno, vocês não vão ter. Porque eu vou te falar que talvez nessa amostragem que eu tenho, numa regra de 3, dentro dos 7 bilhões de pessoas do planeta, eu posso falar numa regra de 3 que talvez 90% da consciência das pessoas que aqui estão não tem capacidade de conversa. Talvez 10, 15, 20% da população que faleceu reencarnou. E é um número muito grande. Tá? Então a gente está falando de um número muito acima de consciências que estão trafegando aqui nesse exato momento e que não tem capacidade de diálogo, não tem como fazer uma psicografia, você não tem como. E de novo, eu nunca vi uma psicografia ofensiva. Nunca vi uma psicografia ofendendo a pessoa, criticando a pessoa, ofendendo. Porque o que vai acontecer, cara? Me dá uma psicografia que o espírito fala, sua vagabunda, você me traiu com meu irmão. Não tem uma. Casos de família do mundo espiritual, eu nunca vi. Todas são iguais. Todas trazem o mesmo enredo da eu estou bem, estou com saúde. Você está morto. Onde está a tua saúde, cara? Está no caixão. Carinha, você morreu. Que saúde que você tem? Então vocês percebem o folclore, a mística dentro desse fenômeno, né? Então as ilusões dentro desse fenômeno. E aí esse foi um dos princípios que eu saí do espiritismo, porque é uma mentira. Torna-se uma enorme mentira, visto por alguns médiuns, a ação, então, dessa psicografia obscura. De novo, o espiritismo é uma religião que eu sempre falo para as pessoas, adentre para que vocês possam vivenciar o fenômeno. A Umbanda, que foi o rito africano que eu trafeguei, eu falo para as pessoas, vai adentre e vivencie o fenômeno. Porque vocês vão entender tudo aquilo que eu falo nos vídeos. Vocês vão entender todo o que acontece lá dentro, com a sua própria prática. Entende? Inclusive com a psicografia. E não tenham vergonha de chegar lá e falar, eu quero aprender a fazer psicografia. Ué, é assim que funciona. Eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, me ensinem. Não tenham vergonha de aprender. Não tenham vergonha e não coloquem pessoas em pedestais. Não criem falsos ídolos. Não passem a idolatrar pessoas. E, de novo, persigam as ideias. É essa a ideia, literalmente falando. Aprendam a fazer o fenômeno, sintam o fenômeno, se deem o direito de vivenciá-lo. Essa é a beleza. Tá bom? Essa foi uma pequena aula sobre a psicografia e tudo aquilo que eu observei em centros espíritas. Eu quero que vocês entendam o que é dito. Porque, de novo, eu não tenho preconceito nenhum com o espiritismo, não tenho preconceito nenhum com a Umbanda, que foram os dois fenômenos espíritas que eu vivenciei. Eu sempre falo para as pessoas, vão e adentrem, não tenham medo, não tenham receios, vivenciem, se deixam permitir. Essa é a beleza, tá bom? Então é isso, eu acho que eu consegui abranger aí os pontos necessários. Já são aqui quase 3 horas da manhã, eu estou exausto. E é isso. Eu agradeço a todos vocês, obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físico-emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares.
Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation. PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Fica a seu critério escolher qualquer um desses meios. Isso nos ajuda muito aqui no canal. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.